estarmos na nossa terra, né? Nesse calorzinho maravilhoso, nessa coisa boa, de volta aqui no Jardim da Oração, para compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E como nós temos falado, nós não temos dia certo, né? É quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, quando Ele ordena, então a gente em obediência vem para falar aquilo que Ele coloca no nosso coração para compartilhar com vocês. E hoje, quando eu pedi a Ele uma palavra, né, sobre o que Ele gostaria que nós estivéssemos falando, veio esse texto que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, para a gente estar conversando um pouquinho com vocês sobre o tempo. Há tempo para tudo. E diz assim o texto. Vocês me perdoem, né? Porque aqui tá cheio de mosquitinho uma hora dessa. Meu Deus do céu. Eles perturbam bastante, mas não vai impedir. Eu creio que o tempo que a gente vai ficar aqui será muito bom, será gratificante e nenhum mosquito vai impedir da gente passar a mensagem, aquilo que Deus colocou no nosso coração para o seu coração. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é um texto da palavra que particularmente eu gosto muito, e em diversas ocasiões a gente, por não aceitar, por não entender e por não compreender o que diz esse texto, nós ficamos questionando, né, as coisas que nos acontecem. Mas aqui, como bem deixou registrado Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos também saber nos situar dentro do tempo, dentro dos acontecimentos, dentro daquilo que acontece ao nosso redor. E eu faço uma ligação aqui com o que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente compreende que Deus tem um propósito para todas as coisas, nós vamos conseguir ser gratos, mesmo que estivermos sofrendo, mesmo que estivermos chorando, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que as situações sejam as mais complicadas que a gente possa estar vivendo, nós vamos agradecer a Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você já conseguiu parar para pensar que mesmo as lágrimas têm um propósito? Só quem chora muito sabe o valor da alegria. Só quem vive pisando em espinhos consegue valorizar o momento onde está tudo bem, onde vai tudo bem, onde as coisas estão acontecendo, onde tudo está fluindo. Então a gente tem que entender que há um propósito de Deus para todos os tempos, para todas as ocasiões que nós passamos nessa vida. E eu ficava meditando hoje, né? Estava mais cedo, algumas horas atrás, meditando sobre a vida de Jesus. E ninguém melhor para ser nosso espelho, ninguém melhor para ser nosso referencial a não ser Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei, porque Ele também passou. E Ele disse que Ele venceu, e assim como Ele venceu, todos nós vamos vencer. Se você olhar para a trajetória de Jesus, Ele passou por mais momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, do que propriamente de alegria. A Bíblia fala para nós que Ele era um homem experimentado em dores. Ele era um homem experimentado no trabalho. O profeta Isaías fala sobre isso, né? Que olhando nós para Ele, nada víamos para que o desejássemos, porque Ele não tinha parecer, Ele não tinha formosura, e Ele era um homem, né, que tinha essa experiência com o trabalho, é um homem que tinha experiência com sofrimento, e Ele ensinou, e Ele falou que Ele venceu, e nós também venceremos.
A palavra nos diz que se com ele padecemos, é certo que também com ele seremos glorificados. O problema é que na maioria das vezes, todos nós sabemos passar pelos momentos de alegria, os momentos de prazer, os momentos de satisfação, os momentos assim onde tudo vai muito bem na nossa vida, mas nenhum de nós está preparado para passar pelos momentos de dores. E quando a gente olha para Jesus, esse que venceu a morte, esse que venceu o mal, esse que venceu as enfermidades, venceu a maldade do coração dos líderes de sua época, ele passou por um momento assim que a gente diz que foi crucial, que foi o momento onde ele estava próximo de consumar, de concretizar, de concluir o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. E esse momento, esse tempo foi lá no jardim, né, chamado Jardim do Getsemane. E essa palavra Getsemane quer dizer prensa do azeite. Eles usavam naquela época, né, a prensa para espremer as azeitonas, para extrair três espécies de óleo, né? Quando se espremia a azeitona, eles tiravam o óleo, o azeite para iluminação, eles tiravam o óleo que era usado na medicina e eles também extraíam o óleo que era usado no sabão para fazer material de limpeza. E Jesus passou ali pela prensa do azeite, né? Esse lugar onde ele foi exprimido, onde ele foi torturado, onde ele foi massacrado. Mas por que Jesus passou por esse tempo, por esse momento ali no Jardim do Getsemane? Nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. E Jesus passou esse momento de agonia, de sofrimento, de dor ali no Jardim do Getsemane, porque na verdade foi ali que Deus pôde extrair dele, através do seu sofrimento, o melhor que a humanidade pôde conhecer, que é a nossa salvação. Mas não foi fácil Jesus passar pela prensa do azeite, não foi fácil para Jesus estar ali no Jardim do Getsemane, como para nós também não é fácil a gente passar pelos momentos de tribulação, pelos momentos de angústia e pelos momentos de dificuldade, porque assim como Jesus no jardim, ele se sentiu só, né? E ele chegou a uma agonia tão grande que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele se sentiu totalmente desamparado. Os seus discípulos o deixaram, não tinha ninguém para tirar ele daquela dor, daquele sofrimento, ninguém podia livrá-lo da cruz. E na verdade, ele também não queria, porque foi para isso que ele veio. Então Jesus não desistiu de passar pela prensa, porque ele sabia do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então ele nos deixa uma lição, né? Nesse momento, nesse tempo de agonia, nesse momento de dor que ele passou por cada um de nós. Quando nós temos consciência do propósito para que Deus nos permitiu chegar até o momento que nós estamos, nós passamos glorificando. E mesmo que venham as lágrimas, mesmo que venha o sofrimento interno, a agonia dentro de nós, assim como Jesus passou, nós vamos passar dizendo: seja feita a tua vontade, ó Deus, porque ele sabia que era cumprimento do que estava no coração de Deus e que ele não podia deixar a cruz. Ele veio por amor, ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos dar vida, ele veio para dar esperança aos homens. Você já parou para pensar que talvez esse momento que para você é angustiante, é de luta, é de dor, é de sofrimento, você já pôde parar para pensar só um pouquinho que Deus pode estar usando esse momento para que outros sejam abençoados através de você? A verdade é que nós somos abençoados para abençoar. E quando nós sofremos, não deixa de ser diferente. Nós sofremos para que outros possam ser abençoados. Numa outra oportunidade que nós tivemos, eu estive falando com vocês sobre a gente só sabe o que o outro passa quando a gente passa também. A Bíblia diz que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, eu fico pensando em tudo que Jesus passou, mas ele passou tudo mesmo, porque ele queria mostrar para nós que é possível. A gente pode suportar, já posso suportar as dores e aflições, já posso suportar as dores desse mundo. Hoje eu meditava pela manhã num hino muito antigo do grupo Logos, né, que fez parte da nossa adolescência, um grupo muito conhecido. Quem é mais antigo na fé deve lembrar dessa música. O nome da canção é Espinhos.
E tem um trecho da música que fala o seguinte: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o sofrimento dele, e ele sofreu para que nós fôssemos alcançados por sua graça, porque nós não somos merecedores de nada, né? A palavra nos diz que não há um justo nenhum sequer, nós apenas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E por meio da sua graça, não por meio das nossas obras, não por meio das nossas atitudes, não por meio daquilo de melhor que a gente possa fazer, que a gente alcança algum mérito diante de Deus, mas foi por aquilo que Jesus fez, foi por aquilo que ele sofreu lá no Getsêmani, que nós alcançamos essa graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos basta. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos assim estar bem financeiramente, que nós precisamos estar bem fisicamente, que tudo na nossa vida tem que estar funcionando e acontecendo as mil maravilhas para que a gente possa entender a graça. Mas não é bem assim. A graça de Deus é bastante, a graça de Deus é suficiente para nós até nos momentos de dificuldade, nos momentos de enfermidade, nos momentos de tribulação. Ele diz para cada um de nós: a minha graça te basta. E por que a graça dele é bastante no tempo de angústia, no tempo de tribulação? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem um homem da Bíblia que eu gosto muito, eu traço esses paralelos, né, entre Velho e Novo Testamento, e esse homem é chamado Gideão. E diz a Bíblia que o anjo apareceu com Gideão e o conclamou, o convocou para fazer algo pelo exército de Deus, pelo povo de Deus. E quando Gideão ouviu essa conclamação, né, porque o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. A primeira coisa que Gideão fez foi questionar o que Deus havia dito a respeito dele. E ele começa então a dar um monte de questionamentos, ele começa a dar um monte de argumentos para o anjo, né? E ele diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que esse mal veio sobre o teu povo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é o meu Deus, está à frente das minhas batalhas, por que minha família está sofrendo? Por que as coisas não acontecem? Por que parece que está tudo difícil para mim? Se o Senhor é comigo, por quê? E quantas vezes nós agimos como Gideão por não entender o tempo e os propósitos de Deus para a nossa vida em cada tempo que nós vivemos. Então, continuando nessa história de Gideão, o anjo do Senhor diz para ele assim: olha, vai nessa tua força, porque tu vais livrar o povo de Israel de todos os midianitas. Ele fala: Senhor, mas eu sou o menor na casa de meu pai. Senhor, a minha família é a mais pobre. Com que livrarei a Israel? E aí eu repito mais uma vez o que o Senhor disse: vai nesta tua força. Gideão estava morrendo de medo. Gideão estava malhando o trigo no lagar. O trigo se malhava na eira, no lugar aberto, no lugar espaçoso, mas com certeza no lugar vulnerável, onde qualquer inimigo poderia chegar ali e atentar contra a vida dele. Ele foi malhar o trigo no lagar, que era onde se espremiam as uvas, né? Num lugar, nas rochas, nas cavernas, era ali que se espremia as uvas, num lugar com certeza de maior proteção. Então nós podemos ver ali na vida de Gideão que ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado por medo, né? E o medo muitas vezes nos engessa. O medo, quando a gente olha para a nossa condição, quando a gente olha para a nossa situação, quando a gente olha para a nossa própria fragilidade e quando a gente olha para a nossa força. E o Senhor disse: vai, Gideão, porque tu livrarás. Mas na verdade o que o anjo estava querendo dizer para ele é o seguinte: Gideão, é bom que você não faça nada, é bom que você não seja nada, é bom que você não
se sinta capaz, porque na verdade não é você, é a minha força agindo através da tua vida. É a graça de Deus em nós. E nós só podemos realizar feitos, nós só podemos realizar as obras de Deus aqui nessa terra, porque a graça dele está sobre nós e a graça dele nos basta. E se a gente for continuar lendo o texto da palavra, a gente vai perceber o que Deus fez através da vida de Gideão, um homem que não se achava nada, um homem que se sentia pequeno, porque quanto menor a gente se sente, maior o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O Senhor é conosco e é por isso que a gente tem que continuar entendendo que, independente dos momentos, das circunstâncias, das adversidades, das tribulações que nós temos passado, Deus tem sido conosco. E outra coisa interessante que eu gostaria de fazer com que você pudesse pelo menos pensar, né? Refletir nisso que eu vou dizer agora, é sobre a questão do ponto de vista. Ponto de vista é uma situação que cada um tem o seu. Eu estou aqui, né? Olhando para uma paisagem linda. A gente está no Jardim da Oração. Depois a Cleide dá uma viradinha para quem ainda não viu, né? É um lugar maravilhoso. Tem uma flor linda ali, ó, que daqui a pouco eu vou tirar uma foto dela, né? Tô aqui já fazendo a live e tô me encantando com essa flor. Daqui a pouco, quando a gente sair daqui, eu vou ali fotografar aquela flor linda vermelha. É muito lindo o lugar. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que não gostam de curtir a natureza? Tem pessoas que para elas tanto faz como tanto fez. Se está dentro de um apartamento, se está dentro de uma casa ou se está num lugar desse. Eu prefiro curtir a natureza. Eu gosto de estar aqui em contato com a natureza porque eu sinto uma sintonia com Deus. Mas na verdade a beleza depende do ponto de vista de cada um. Cada um tem um ponto de vista. Assim também com relação às cores, né? De repente uma pessoa olha para aquela flor que nós mostramos ali e eu vou dizer, essa flor é vermelha. E outra pessoa pode olhar para ela e de acordo com o ponto de vista pessoal vai dizer, não, eu acho que essa flor é abóbora. Então os pontos de vista variam de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que passam por uma situação, por exemplo, de uma enfermidade e a gente vai fazer uma visita, a gente acha que vai consolar e a gente acaba sendo consolado. Tem outras que passam pela mesma enfermidade e acham que já estão morrendo. Tem umas pessoas que passam por uns problemas em família e parece que o mundo acabou. E outras já passam com a certeza da vitória, confiando em Deus, dizendo, eu estou passando por um problema, estou. O problema existe, existe, mas Deus vai me tirar dessa. Então, assim, diante das circunstâncias, cada um vai ver de uma forma. E eu quero te dizer nessa tarde, a gente tem que abrir a visão para que a gente possa entender e ver o tempo, as circunstâncias, as dificuldades, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Porque Gideão olhou para a situação dele, Gideão olhou para a condição dele, Gideão olhou para a situação financeira da família, mas Deus, quando olhou para Gideão, ele não viu o menor, ele não viu a família mais pobre, ele não viu o medo de Gideão, mas ele viu o seguinte, ali está um homem com quem eu posso contar, ali está uma mulher com quem eu posso contar, porque o coração dele era do Senhor. E na verdade, quanto mais a gente se acha, eu creio que a gente abre uma distância muito grande entre nós e Deus. E quando a gente não se acha nada, a gente se abre para que Ele seja o tudo na nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa tarde, não sei o tempo que você está passando, se é um momento de choro, se é um momento de alegria, se é um momento de guerra, se é um momento de paz, mas abre a sua mente e amplia a sua visão e ao invés de perguntar a Deus por que eu estou passando por isso, pergunte a Ele para quê?
Qual o propósito? Qual a finalidade? Nós que somos cristãos temos essa mania, temos esse costume de tudo querer entender por quê. E nem sempre vai ter uma explicação lógica, mas com certeza, se a gente conseguir olhar com os olhos de Deus, a gente vai entender que acima disso e apesar disso que nós estamos vivendo, Deus tem um propósito maior. E certamente o propósito da minha luta, da sua luta, é que o nome de Jesus seja glorificado. Talvez você me pergunte, mas Alessandra, eu estou passando por tanta coisa que você nem imagina. Sim, eu não imagino, porque o sofrimento, a dor de cada um sabe o que sente. Eu não sei a dor que você não sente a dor que eu sinto, eu não sei o que a minha amiga que está por trás aqui do celular sente, ela não sabe o que eu estou sentindo. Mas independente do que eu sinto, do que você sente, do que ela sente, eu digo que Deus tem um propósito acima de todo acontecimento em nossas vidas. Que cada um de nós possa aprender isso. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de se alegrar, se alegre. Tem uma frase que eu uso, que eu gosto muito dela, que para nós que somos cristãos, a alegria pode ser passageira, mas nenhum sofrimento é eterno. E muitas vezes, enquanto nós estamos preocupados com as lágrimas, enquanto nós estamos preocupados com o sofrimento, nós estamos agindo como Maria, diante do túmulo de Jesus ali, na ressurreição. Depois de 3 dias ela foi ao seu sepulcro ver Jesus, um anjo aparece para ela e pergunta para ela: Maria, por que você está chorando? E ela diz: onde puseram meu Senhor? Onde puseram meu Senhor? Ela estava diante de um fato que Jesus havia prometido. Ela estava diante de um milagre acontecendo ali, bem à vista dela, bem diante dela. E ela por uns instantes esqueceu das promessas. Esqueceu do que Jesus havia dito, que ele morreria sim, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. E o que impedia Maria de ver o milagre? O que impedia Maria de ver a ressurreição de Jesus, a promessa se cumprindo? A tristeza. Então, muitas vezes, a tristeza nos impede de ver que Deus está agindo. Sejamos gratos até pela dor, pelo sofrimento, porque a gente vai valorizar muito mais os milagres diante de nós, mesmo que a gente chore a princípio, pela perda, pela falta. Nós precisamos ver o que está por trás do nosso sofrimento. Por trás da lágrima de Maria ali diante do anjo, estava um Jesus ressuscitado, estava um Jesus pronto para dar a eles a alegria e as boas novas da sua ressurreição. Ele viveu, ele voltou a viver. O que ele havia prometido se cumpriu. Então, hoje eu te digo, nessa tarde, a alegria pode ser passageira, mas nenhum sofrimento será eterno. E por mais que a gente sofra, por mais que a gente se entristeça, por maiores que sejam as angústias e tribulações da nossa vida, a gente pode ter uma certeza, uma convicção. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós sofremos? Sofremos. Padecemos? Padecemos. Mas o que a gente passa não se compara com a glória que em nós há de ser revelada na eternidade. Muitos de nós já podem viver um pouquinho dessa glória aqui, através da oração, através da comunhão, através da busca. E eu falo para você nessa tarde algo que o Espírito de Deus coloca em meu coração. Você já parou para pensar que de repente as suas lágrimas são apenas uma oportunidade e são apenas um meio que Deus está usando para fazer com que você vá para os pés dele? Para fazer com que você busque a presença dele? Se você está alegre, cante. Se você está triste, ore. Se você